Ô, pastor! Pai do Senhor Jesus, pastor Antônio Júnior. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem e você? Graças a Deus, tudo certo. Alegria. Ah, que bom, viu, meu irmão? Obrigado por você ter aceitado o convite. E eu te convidei porque o seu testemunho já foi alcançado, já foi visto por 5 milhões de pessoas no meu canal do YouTube. E o pessoal até hoje comenta, fala, nossa, o testemunho daquele pastor é fortíssimo. Então, pessoal, hoje ele vai contar um pouco da história dele, vocês vão ficar impressionados com o poder de Deus, a graça, a misericórdia, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Eu vou deixar também o link do canal dele na descrição desse vídeo, para vocês irem lá no canal dele, e ele tem trazido mensagens toda semana abençoadas. Não é isso, pastor? Amém, amém. Queria agradecer você, Deus tocou meu coração de ir lá na sua igreja, em São Sebastião do Paraíso, né? Para te dar um abraço, porque 5 milhões de pessoas assistiram o testemunho e você foi instrumento de Deus, continua sendo, para que as almas retornem a Jesus, aquelas que estavam desviadas, e muitas pessoas aceitaram Jesus a partir do testemunho, porque você, instrumento de Deus, publicou no seu canal esse testemunho. Eu não tenho, assim, passar o resto da minha vida agradecendo é insuficiente, porque o que Deus, como Deus te usa, é sobrenatural. E eu agradeço muito o fato de você ter me ajudado a pregar o evangelho para outras pessoas que eu não teria acesso se não fosse através de você. Eu louvo a Deus pela sua vida. E oro por você todo dia, porque você é uma bênção na minha vida, viu? Ô, meu irmão, glória a Deus. Pessoal, eu confesso que o pastor Ricardo Braga, ele foi lá na minha igreja e no final do culto, né, ele me procurou e estava tocando louvor ainda. E eu não estava escutando direito o que ele queria dizer. Mas o cara tem quase 2 metros de altura. E ele perguntou, você que é o rapaz que colocou meu testemunho lá no YouTube? Aí eu pensei, ixi, deu zica, né? Eu achei que eu ia apanhar naquela noite. Aí ele foi lá, me deu um abraço e falou, meu irmão, você mudou minha vida. Meu testemunho está alcançando muita gente. Então, ali começou a nossa amizade, né? Foi. E o testemunho é esse, o testemunho, na verdade, eu conto a história, mas o mais importante é o que Deus fez na minha vida, né? Não a minha história em si. Mas eu nasci no lar. Pode falar. Conta um pouco como começou, né? Como que foi que você ouviu o evangelho? Eu me lembro que eu coloquei o seu testemunho no meu canal, só que faltou grande parte ali do começo. E eu não conheço ainda essa outra parte, né? Então conta aí como que é, você sempre foi cristão, vem de um lar cristão, conta aí pra gente. Eu nasci num lar espírita, e tudo que eu aprendi de Deus na minha vida, naquele momento, era através do espiritismo. E eu li o livro dos Espíritos, que é a Bíblia dos Espíritos. No livro dos Espíritos tem passagens, parábolas do Novo Testamento, tiradas da Bíblia, colocadas no livro à parte, com psicografia de espíritos, explicando aquelas passagens bíblicas. Então eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. Eu não sabia que só tem um caminho que leva a Deus, Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas eu, como espírita, eu não conhecia o Evangelho de Jesus. Então o Espiritismo fala assim, que a gente pode ir reencarna muitas vidas, e cada vez que reencarna vai se aperfeiçoando, enquanto o Evangelho de Jesus diz assim, que ao homem é dado viver uma única vez. Segundo a doutrina espírita, a salvação é alcançada pelas obras. Então quanto mais obras, mais caridade, mais coisa eu faço, mais eu evoluo. Então na doutrina espírita a salvação não é pela cruz, é pelas obras, enquanto que a cruz, ela é o motivo da nossa salvação. A cruz tem a graça de Deus nela. A graça. A cruz é um favor imerecido. Nós não merecemos a cruz. Então eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. Lá na doutrina espírita, também falava, eu consultava médiuns e espíritos e orixás, herês, exus, caboclos, pretos velhos, obaluaiê, e eu não sabia que para Deus isso é feitiçaria. A palavra de Deus diz assim, não consultem adivinhos, não consultem médios, não leiam cartas, não joguem búzios. Então, quer dizer, eu buscava Deus, mas eu não conhecia Deus.
A minha mãe abriu um terreiro de Umbanda em casa. E o terreiro de Umbanda ganhou o prêmio do melhor terreiro de Umbanda do estado de São Paulo 3 vezes consecutivas. E chamava-se Centro de Umbanda Cabocla Jurema. E aí frequentava a minha casa toda sexta, sábado, à noite, mais de 1000 pessoas. Eu mesmo distribuía as fichas. E aí 1000 pessoas iam lá, havia aquele terreiro de Umbanda, muita gente. E aquele terreiro de Umbanda, e eu na doutrina espírita, e eu ficava questionando. Por quê? Que eu leio a doutrina espírita, faço tudo o que manda, a gente atende 1000 pessoas aqui a cada dia, e na nossa vida nada muda, só piora. Então, por exemplo, meu pai teve 5 empresas, todas faliram, todas. No terreiro de Umbanda, meu pai e minha mãe eram meu amor, meu bem, mas dentro de casa um não olhava na cara do outro. Então eu pensava assim, na frente do público, família feliz, dentro de casa, tudo destruído. Então eu pensava, a gente vive uma mentira, a gente vive uma hipocrisia. Olha. Então eu ficava assim, até que a última empresa que meu pai abriu, ela faliu, ela quebrou. O nome dela era Daigon, era uma empresa de mineração. Aí o sócio do meu pai que botou dinheiro lá, ele ficou pobre. Aí a mulher dele largou ele e levou as filhas. Ele não tinha mais esposo, não tinha mais mulher e ele não tinha mais dinheiro. Então ele ameaçou meu pai de morte. Ele falou, Braga, ou você devolve o dinheiro que eu investi aí, ou eu vou matar você. Meu pai creu naquela ameaça de morte. Então ele resolveu fugir de São Paulo. Aí nós saímos de São Paulo falidos, meu pai com mulher e 3 filhos, e nós fomos morar em Fortaleza, de favor, na casa da minha avó. Lá a família não recebeu bem, porque a gente foi morar de favor. Era um estorvo que estava chegando. 3 meses morando lá de favor, o casamento do meu pai com a minha mãe acabou. E aí a minha mãe veio embora para São Paulo e ficou eu, meu irmão e minha irmã lá. Porque o meu tio Renan falou para minha mãe que ela tinha que sair de lá. E aí, resultado, meu pai, que era um homem difícil, ficou insuportável. Sabe, pastor? Olha. Eu tinha 14 anos e meu pai falava assim para mim, você não vira nada, você não vai ser ninguém na vida, você tem o sangue da tua mãe. Então ele falava, quando eu tinha dinheiro eu tinha família. Né? Maldição, falar de maldição. Quando eu tinha dinheiro eu tinha família, agora que eu não tenho, para que eu casei, para que eu tenho filho? Então com 14 anos acontecia assim, nascia uma mágoa em mim, a mágoa se transformou em ressentimento, o ressentimento se transformou em raiva e a raiva em ódio. Em pouco tempo eu odiava meu pai de todo o meu coração. Olha isso. Isso foi tão forte que quando eu me converti, chamar Deus de pai foi esquisito para mim, porque pai era uma coisa ruim. E eu estava lá e a minha mãe veio embora para São Paulo, e do 14, 15, 16, 17 anos, 14, 15, 16, 17 anos, 4 anos se passaram, minha mãe, ficando em São Paulo, ainda não havia retornado, eu tomei uma decisão de cometer suicídio. Eu odiava meu pai e estava longe da minha mãe. Então eu falei, eu vou me matar. Aí eu fui para o fundo do quintal da casa da minha avó, que tinha samambaias, e peguei um veneno que ela usava para matar lagartas. Eu tentei beber o veneno. Como ele tinha amoníaco, ele queimou a boca, eu fui obrigado a cuspir. Então eu fui para o quarto com uma decisão tomada. Eu vou morrer, eu quero me matar. Eu só queria encontrar um meio. Porque eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de sentir dor. Ah, entendi. Então eu sentei entendeu? Então eu sentei no quarto e fiquei assim, no escuro, ali com a janela aberta, no final de tarde, começando a escurecer. E vinham umas vozes na minha mente, falava assim, era audível, pastor, era voz audível dentro da minha cabeça. Falava assim, se mata, quando você morrer, tudo passa. Se mata, na hora que você morrer, vai ter paz. Aí eu olhei para a parede. O diabo é mentiroso, né? O diabo é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. Quando eu olhei para a parede, tinha um mapa do Brasil, da revista 4 Rodas. E lá tinha uma linha vermelha, bem grossa no mapa, aí me chamou a atenção, fui lá olhar. Aí estava escrito assim, BR-116. Ela nasce no Ceará, atravessa o Brasil todinho, São Paulo, Rio Grande do Sul. Aí eu pensei, talvez a minha mãe esteja passando por dificuldades, e eu estou aqui querendo morrer. Aí eu substituí o desejo de me matar pelo desejo de fugir de casa e encontrar minha mãe. Aí aos 17 anos, eu peguei uma mochila
com roupas, e depois do Fantástico, no domingo, eu saí de casa e vim do Ceará para São Paulo a pé, em busca de amor de mãe. Onde você morava mesmo? Fortaleza. Você foi de Fortaleza a São Paulo a pé? A pé. Por que você foi? Interessante porque eu não tinha dinheiro, não tinha recurso. Então eu peguei uma mochila, coloquei roupas e tinha um passe de ônibus. Peguei um ônibus urbano que me deixou na Avenida 3 de Maio. Aí lá debaixo de uma placa verde com letras brancas, estava escrito assim, São Paulo, 3.500 quilômetros. Aí eu dei o primeiro passe. E vim do Ceará para São Paulo a pé. Que isso. E aí nessa época você ainda estava, né, frequentando centros, né? Você tinha a sua visão espírita ali, você era totalmente crente na sua ideia ali. Você não estava aberto ao evangelho, ninguém havia falado de Deus para você ainda. Nunca. E é interessante que a pessoa que me ganhou para Jesus também não falou. Ela estava tão cheia do Espírito Santo, assim como você, que a gente, eu vi Deus nela, sabe? Eu vi algo nela de diferente. Porque eu queria deixar uma mensagem aí, né, para as pessoas. Muitas vezes que você está com um problema muito grande, as pessoas acham que eu mudando de lugar, o problema vai. Você pode mudar 10 mil vezes de lugar. Se o problema está dentro de você, o problema vai com você. Eu tinha um coração magoado, sofrido. Eu tinha muitas cicatrizes, dores. E só Jesus passará. Não adianta mudar de lugar ou buscar auxílio. Exatamente. Se não é Deus, não cura. Tem pessoas que entram em um relacionamento, saem de um relacionamento e acham que se resolver essa área da vida delas, tudo vai se resolver, né? Mas se você entrar no relacionamento querendo que o outro te preencha, não vai resolver nada. Você já tem que ser completo, né? Em Deus, né? Em Deus. Quando fugi de casa e vim a pé, do Ceará para São Paulo, muitas coisas aconteceram, escrevi um livro, né, para além daquela viagem, e tem o testemunho no seu canal para o povo assistir, né? Mas Inclusive, você escreveu o seu livro agora do seu testemunho, né? Foi, chama-se Para Além daquela Viagem, de andarilho a empresário. Olha. E eu coloquei de andarilho a empresário porque isso chama atenção para a pessoa que não é cristã pegar para ler. Porque ela é uma história de sucesso. Mas, na verdade, a maior vitória não foi ter virado empresário. A maior vitória, o prêmio maior foi ter conhecido Jesus, ter sentido o toque de Deus, o Espírito Santo de Deus. Isso é a maior alegria da minha vida até hoje. Eu não sei o que é estar distante do primeiro amor. Eu estou no primeiro amor todo dia, há 20 anos. Eu sinto uma alegria, uma esperança. As coisas no entorno, elas não têm importância, porque eu já estive abaixo da linha da miséria. Eu fiquei na pobreza, você tem algum dinheiro, mas na linha da miséria você está abaixo da pobreza. A única moeda de troca que você tem para viver é solidariedade. Então eu já tive nada e tenho muito, como Paulo, né? Fui feliz no pouco, fui feliz no muito. Não importa as coisas, o que importa é você ter um encontro com Deus e viver esse encontro diariamente, porque é um relacionamento, você precisa viver com Ele. Isso eu não tenho como agradecer a Helene, a pessoa que me apresentou Jesus, porque não tem nada no mundo capaz de recompensar ela o fato dela estar cheia do Espírito e ter sido usada por Deus para me alcançar. É verdade. E aí, o que aconteceu? Você foi lá encontrar com a sua mãe? E o que aconteceu a partir dali? Eu vim do Ceará para São Paulo a pé, e foram meses sem banho, sem escovar os dentes, e para almoçar e para jantar, eu revirava lata de lixo. Que isso. Existem 4 situações que eu posso colocar aqui que são importantes. A primeira é a fome. Os irmãos que estão vendo esse vídeo acham que tem fome. Você não tem fome, você tem apetite. Eu estou com vontade de comer uma coisa, esse é apetite. A fome é diferente. Eu saí de casa depois do Fantástico, andei até 3h30 da manhã, e era a primeira vez que um menino de classe média alta ia dormir na rua. Eu dormi na rua. Quando o dia amanheceu no Nordeste, era 5 horas, eu dormi umas 2 horas só. Aí caminhei o dia todinho pedindo carona e ninguém parava. E em jejum. Então eu parava nos postos de gasolina e eu bebia muita água, mas não comia nada. Quando chegou a segunda noite, eu também estava em jejum. E eu já tinha andado o dia inteiro e até aquele trecho da noite. Então eu comecei a sentir fome.
Aí num posto de gasolina tinha um cajueiro e uma lanchonete próxima. Eu coloquei a mochila no tronco do cajueiro, deitei para dormir e adormeci. Amanheceu a manhã seguinte, aí eu tinha uma noite, um dia e uma noite andando em jejum. Nossa. Pela primeira vez na vida eu tive fome. Como que é a fome? A gente acorda e tudo escurece e clareia de novo. Você tem aquela sensação que você vai perder o sentido. Aí você quer ficar de pé, os músculos não obedecem. Então eu fiquei de 4, de joelho, segurei no tronco, fiquei de pé. Quando eu fiquei de pé, me veio uma ânsia de vômito muito grande. Aí quando você vomita, sai suco gástrico e bile do fígado. Não há nada no estômago. Nossa. Então, vem sudorese nas têmporas, tremores nas mãos, e vem uma sensação de torpor, como se tudo aquilo fosse um sonho. Quando o torpor passa, a gente é acometido por um desespero de fome. E esse desespero, ele rouba da gente todo o medo, toda a vergonha, todo o pudor. Você é capaz de comer qualquer coisa e também fazer qualquer coisa por comida. Tem uma chavinha que desliga no cérebro que você só quer comer, não importa o quê. Então, eu saí daquele cajueiro com muita dificuldade, subi 3 degraus da lanchonete do posto e haviam vários caminhoneiros tomando café da manhã e aquele cheiro de café fresco e pão com manteiga na chapa avolumou o desespero de fome. E eu botei a mão no balcão, o moço veio e falou, posso ajudar? Eu falei, olha, eu tenho muita fome, eu estou para desmaiar na sua frente, será que o senhor pode me servir um café com leite com muito açúcar e um pão com manteiga? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso trabalhar, lavar prato, limpar o restaurante. Ao invés de me ajudar, ele falou assim, mas essa hora já tem gente pedindo? É da hora que eu abro, a hora que eu fecho, gente pedindo? Nossa. Volta outra hora. Olha isso. Pastor, quem tem fome não tem outra hora para voltar. Eu saí apoiando a mão na parede. Quando eu olhei a lateral do prédio, era um prédio comprido com uma calçada estreita e tinha um latão de lixo enorme, e lá de trás saiu o cozinheiro com um prato cheio de resto de comida e ele jogou no lixo. Quando ele se afastou, eu fiz uma cuia com a minha camiseta e disputei comida azeda com formigas e baratas. Nossa. E juntei na camiseta. E eu vi muita barata e muita formiga e você fala, você não teve nojo? Não, porque o cérebro desliga aquela chavinha. O desespero de fome tira o nojo. Aí eu dei uns 6 passos dali e foi a primeira vez que um menino de classe média alta ia se alimentar de lixo. Nossa. Como o meu estômago estava muito apertado, porque eu estava em jejum muitas horas, eu não consegui comer muito, eu comi pouco. Mas o pouco que eu comi me deu uma sensação de saciedade. Depois veio o sono. Aí eu deitei de lado e dormi. Dormi por 6 horas consecutivas. Quando eu acordei, passou pela minha mente momentos, de forma espontânea, não busquei isso. Passou pela minha mente momentos em que eu tive alimento e eu reclamei. Uma vez eu cortei um mamão papai e falei com a minha mãe, mãe, você só compra mamão estragado? Por que não compra um mamão bom? Falei uma vez para minha mãe, mãe, por que você não faz arroz novo? Eu vou comer arroz de ontem. E à medida que eu lembrava dessas coisas, eu chorava. Mas eu não chorava porque eu estava comendo lixo, eu chorava porque pela primeira vez na minha vida eu me vi. E a pessoa que eu vi me envergonhou. Eu chorei de vergonha porque eu não sabia que eu era orgulhoso, mimado, ingrato. Eu não sabia que eu era assim. Nossa. Nada difícil, contra. Difícil. Nada contra você querer comer em restaurantes bons, querer tudo de bom e de melhor. Mas tudo contra você não agradecer a Deus as coisas que Deus já tem te dado. Sabe, eu aprendi uma coisa importante na Unicamp, pastor. As plantas fazem algo tremendo. Uma planta, uma folhinha, uma grama que você pisa, para sobreviver, ela puxa do solo água. E da atmosfera, ela puxa gás carbônico. Quando a luz do sol amanhece, a luz do sol bate na molécula de água e quebra. A água é H2O. Separa o hidrogênio do oxigênio. O oxigênio vai para a atmosfera. O hidrogênio entra no meio do gás carbônico, fazendo C6H12O6. A fotossíntese, fóton é luz, síntese é transformação, fotossíntese transforma a luz do sol em arroz, feijão, carne, e não é o nosso dinheiro, nosso trabalho que pagou por isso, é de graça. Toda vez que o dia amanhece, Deus prepara o nosso café da manhã, almoço e janta. E quando você orar por um prato de comida, meu irmão, minha irmã, saiba que o que você está comendo é sol, energia luminosa transformada em energia química, porque Deus te ama. E esse choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o sol nasce.
É verdade. E eu ficava assim a vida toda, eu não dei valor às coisas que hoje me fazem tanta falta. Isso dá vergonha na gente, da gente saber que a gente é ingrato. Exatamente. Eu levantei de lá, caminhei muitos quilômetros, muitos dias, muitas coisas aconteceram. Nossa. Até que eu cheguei na Bahia e eu já tinha andado 1.500 quilômetros. No norte da Bahia havia muito calor e muita pobreza. Quando você vê andarilhos na estrada, você vai ver do Rio Grande do Sul a Minas Gerais indo e voltando, porque lá no Nordeste e Norte é desespero. Naquele trecho de estrada tinha muito calor. Eu descia e subia colina e tudo que eu via lá da frente é mais asfalto preto, sem curva, sem fim. Como eu tinha fome constante, naquele trecho que tá do calor, houve muita desidratação. O lábio rachou, a língua grudou no céu da boca e eu sentia as minhas forças indo embora. Eu não suava mais. E em momento algum você pensava em buscar Deus e orar? Eu não sabia fazer isso. Eu não sabia que eu podia contar com Deus. Olha. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu só tinha uma vontade de conhecer a Deus. Então, eu caminhava, não conseguia mais levantar os pés. E eu falei, eu vou morrer aqui de falta de água. Foi quando eu ouvi um som, era um forró. Aí eu pensei, poxa, tem música, tem gente. Aí eu saí da estrada, numa bicada no meio da caatinga, e lá na frente eu me deparei com uma chácara linda, pastor Tony Júnior. Era uma chácara linda. Tinha vários carros do ano, e tinha um churrasco, e aquele cheiro de carne, aumentou o desespero de fome. Aí eu toquei campainha, bati palma. Saiu uma mulher com uma canga, um maiô, né? Uma canga na cintura. Ela tinha uma bebida na mão, churrasco na outra. Aí eu falei, moça, eu tenho muita sede, eu tenho muita fome. Será que a senhora pode me dar algo para comer, algo para beber? Ela falou, olha, eu estou dando uma festa, agora não dá para te atender, volta outra hora. Que isso. É eu lembrei né? O que as pessoas fazem, né? Como elas tratam, né? E então elas não sabem o sofrimento que tem por trás ali, né? Elas julgam pela aparência, não tem empatia. Então, por isso que a gente tem que sempre, né, se colocar no lugar da pessoa. E quanto mais pobre você tá, quanto mais sujo ou mais doente, mais invisível socialmente. Eu toquei, aí eu falei, não, eu vou insistir, porque se eu voltar para a estrada, eu vou morrer. Aí eu insisti. Aí quando ela viu que era eu de novo, ela soltou 2 cachorros que vieram latindo ao portão. Então, ao invés de voltar para a estrada de onde eu vim, eu virei à direita e saí andando a esmo, assim. Seja o que Deus quiser, no meio do mato. Lá na frente tinha uma casa de pau a pique, uma casa de pau trançada assim, com barro salpicado na parede. A casa tinha um telhado de palha de carnaúba e 4 crianças seminuas brincavam num balanço de pneu pendurado no cajueiro. Quando elas me viram, elas correram. Aí eu parei de frente da porta da casa da mulher, a porta era menor que eu, era mais alta que a porta. E a porta fechava em 2, a parte de cima aberta e a parte de baixo ficava fechada. E a maçaneta da porta era um pedaço de madeira que girava num prego. Seu pai que me falou o nome disso, seu pai falou para mim que isso é tramela. Entendi. Aí tinha um pedaço de uma tabela, que é a fechadura da porta. Aí eu bati palma lá, saiu uma senhora baixinha, pequenininha, menos de 1,5 metro. Ela ficou assustada porque tinha um baita de um homem na porta da casa dela. Aí ela olhou para mim assustada e eu reparei muito nela, porque ela tinha um vestido muito velho, as estampas de flores mal enxergavam, tinha uma alça amarrada com nó, e ela tinha um pano no cabelo muito puído. Ela tinha o rosto, pastor, com umas rugas muito profundas, como se fosse um papel amassado. E ela olhou para o moço, que coisão, né? Aí eu falei, olha, eu tenho muita sede, eu tenho muita fome, eu estou para desmaiar na sua porta, a senhora tem uma água para eu beber, algo para eu comer? Aí ela sorriu. Pastor Antônio Júnior, aquele sorriso, ela tinha a boca com poucos dentes. Até hoje, nem da minha esposa, eu encontrei um sorriso mais lindo que o dela. Porque era um sorriso que, se eu tivesse que escolher uma palavra, eu diria um sorriso cheio de amor e um olhar cheio de ternura. Aí ela estendeu a mãozinha dela e ela falou, entra, meu filho.
Pastor, ser chamado de filho, naquela hora, foi uma sensação de acolhimento muito grande. Eu abri aquela portinha e quando eu vi a sala não tinha piso, era só terra batida. Não tinha nenhum móvel, nenhuma cadeira para sentar. Apenas redes enroladas, penduradas na parede. Passei por um quarto cuja porta era uma cortina que corria num barbante. E cheguei na cozinha e tinha lá uma mesa de madeira com 2 bancos iguais de igreja, mas sem encosto. Ela mandou eu sentar. Ela botou um prato de aço esmaltado e gasto na minha frente. Ela me deu uma colher de sopa de alumínio na mão. E com alegria, ela foi na única prateleira da cozinha que tinha 4 cabaças e começou a sacudir as cabaças. Enquanto isso, ela falou, beba água. E tinha um potão de barro, tirou o paninho, me deu uma caneca de alumínio limpa, porém amassada, e eu peguei e fiz tibum, e saiu de lá uma água barrenta, água de poço, água barrenta com gostinho de sal. Eu matando a minha sede desesperadamente, na 6ª caneca já, ela pegou uma cabaça, e a cabaça fez tch, tch, tch. Ela levantou pro céu e falou assim, graças a Deus, ainda tem farinha? E falou isso com alegria, sendo que era a única coisa que ela tinha. Olha. Aí ela tirou lá de dentro uma farinha crua de mandioca, que lá no Ceará é chamada de farinha d'água, dura, grande. Aí ela colocou no prato, jogou um pouquinho de água, a farinha amoleceu, ela fez uma papinha, sentou do meu lado, passou a mão nas minhas costas e falou, pode comer, meu filho. Glória a Deus. Olha, tem gente perguntando aqui, ô pastor Ricardo Braga, você voltou lá para agradecer essa senhora? Todo mundo me pergunta isso. Depois que eu vim para São Paulo, várias vezes passando por aquele trecho de carro, nunca mais encontrei aquela bicada, que é uma estradinha, você não acha mais. E o que aconteceu? Não tem como. Aí o que aconteceu? Eu enchi a colher de sopa com farinha e água, e quando eu fui comer, eu olhei para a janela, tinha 4 crianças olhando para mim. Aí eu comecei a tremer e chorar, e ela falou, mas você não tem fome? Por que você não come? Eu falei, como é que eu vou comer a única coisa que a senhora tem para dar para os seus filhos, para as suas crianças? Aí ela sorriu e falou assim para mim, pode comer, meu filho. Na minha casa, filho de Deus não vai passar fome. Amanhã, Jesus dá mais. Olha. Até aquele glória dia... a Deus. Tem muitas pessoas falando assim, nossa, ela era um anjo. E a Bíblia diz, né, que muitas vezes a gente acolhe alguém e às vezes é um anjo. No caso, foi o inverso aí, né? Talvez foi um anjo de Deus, porque você nunca mais encontrou ela. Nunca mais. E ela, naquele dia, eu vi fé. Eu tinha ouvido falar de fé. Eu nunca tinha visto fé. Existe uma diferença entre a pessoa acreditar e crer. Quem acredita diz assim, tem um Deus no céu, mas eu não ouço a sua voz, eu não escuto seus passos. Quem acredita diz assim, tem um Deus no céu, mas eu não me interesso pela sua palavra, eu não me interesso pelas coisas dele. Quem acredita diz assim, tem um Deus no céu, mas eu vivo a minha vida, ele vive a dele da forma como ele quiser. Está muito ocupado, para que eu vou incomodar ele? Quem crê, não. Quem crê diz assim, tem um Deus no céu, eu escuto a sua voz, eu ouço seus passos, eu sinto a sua presença. Quem crê diz assim, tem um Deus no céu, eu tenho fome e sede da sua palavra, eu quero comer aquele pão diário. Quem crê diz assim, tem um Deus no céu, convém que eu morra para que ele viva, porque eu sou ovelha, ele é o bom pastor e ele deu a vida por mim. Muitos crentes vão para a igreja acreditando em Deus e outros crendo em Deus. Quem acredita em Deus não tem a vida transformada, porque não é a placa da igreja, não é o pastor, não é o terno, nem o coque no cabelo. Quem acredita vive uma religião, quem crê vive relacionamento, quem leva ao céu é o relacionamento com Deus. Eu não sabia disso, eu vi aquela mulher com fé. Ela podia reclamar das rugas, da falta de dentes, da pobreza, da falta de comida, da falta de imóveis, mas o que ela ia ganhar com isso? Ela ia ganhar desespero, ansiedade, preocupação, desejo de morrer. Mas ela era um gigante. Eu com 1,87 m, ela com 1,40 m, eu estava tão menor que ela, porque eu enxergava o chão, eu andava olhando para o chão, e aquela senhora via a curvatura da terra, porque eu era galinha e ela águia. Ela voava mais alto, ela andava com os olhos da fé, ela acreditava naquilo que ela não via. E eu, olhando para aquela mulher, me sentindo tão menor, vi Deus ali. Glória a Deus.
Ah, que bom. E aí você passou a noite lá? Como que foi? Não, de lá? eu tirei as minhas roupas da mochila e dei a ela e falei, não serve na senhora, não serve nos seus filhos, mas essa mochila tem valor, é uma mochila boa, e essas roupas, a senhora pode trocar por alimento, fazer algo com isso, vender. Ela aceitou, e eu saí de lá só com a camiseta e um shorts. Certo. E para não ficar muito longo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, faltava 600 quilômetros para eu chegar em São Paulo, e eu já não aguentava mais, não tinha mais força. Nossa. 600 quilômetros é muito tempo de carro já. 6 horas de muita carro. Coisa. Mas eu não tinha mais condição física. Aí na beira da estrada, andando, havia uma casa de prostituição. Certo. Tinha muitas prostitutas, dentro e fora. E tinha muitos caminhoneiros lá. E aí uma prostituta, sentada do lado de fora, ela falou assim, vem cá, moço. Aí eu dava um passo e parava. Ela falou, vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. Eu percebi naquela hora que eu tinha mudado. Eu não era mais a mesma pessoa que saiu do Ceará. Eu era um menino altivo, orgulhoso. Agora uma prostituta estava me chamando e eu tinha vergonha de ficar perto dela. Eu tinha vergonha do meu mau cheiro. Eu tinha vergonha da minha sujeira. Eu tinha vergonha da minha miséria. Eu tinha vergonha da minha doença. Aí ela disse, insistiu tanto, vem cá, eu fui. Aí sentada ao lado dela num banco de 2 lugares, ela falou, nossa, você fala tão bem, você é estudado? Eu falei, eu estudei nos melhores colégios. Aí ela falou, mas o que você está fazendo na rua? Eu falei, eu estou indo em busca da minha mãe. E contei a história. Ela chorou, pegou o copo de café, deu para mim, falou assim, olha, fica aqui, você promete que você não sai? Eu falei, eu prometo. Aí ela entrou na casa de prostituição. E eu sorvi aquele café. Eu amo café. Seu pai me deu um monte de café. O café que o seu pai traz é maravilhoso. Ele sabe que seu pai sabe que eu gosto de café. Eu peguei aquele café, eu sorvi aquele café gostoso, assim, parecia sabe? Aí, daqui a pouco, vem a prostituta com um caminhoneiro. E o caminhoneiro estava apertando o cinto assim. Aí ele falou assim, quem é o menino? Ela falou, aquele moço lá. Aí o caminhoneiro falou assim, bora comigo para São Paulo. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. Ele deu uma gargalhada e falou, ela pagou para você. Que isso? Uma prostituta deu a única coisa que ela tinha, o próprio corpo, para que eu, um desconhecido, tivesse a chance de encontrar minha mãe, e o nome disso é amor. Meu Deus. Eu encontro muita gente religiosa na igreja, eu sou assembleiano, né? A gente encontra um religioso ou outro lá. Mas eu tenho um recado para os religiosos. Existe uma prostituta na família de Jesus, o nome dela é Raabe. Existe uma estrangeira na família de Jesus, o nome dela é Ruth. Existe um adúltero e assassino na família de Jesus, o nome dele é Rei Davi. Porque enquanto o mundo e Satanás apontam o dedo, Jesus escancara os braços para o pecador arrependido. Exatamente. E certa vez Jesus falou para os fariseus, né, para os religiosos da época. Ele falou assim, olha, tome cuidado, porque as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Olha, aquilo era uma afronta, né? Porque isso é muito forte. Eles se achavam, né, filhos de Abraão, merecedores da salvação. E Jesus falou, não. As prostitutas estão entrando antes de vocês. Então, no céu nós vamos ter muita surpresa. Muita gente que se arrependeu, porque no céu não é o menos pecador que entra, é aquele que se arrepende, é aquele que crê em Jesus. E então não é o nosso mérito, né? Não, é o arrependimento. Exatamente. João Batista pregava, arrependei-vos dos seus maus caminhos, endireite as suas veredas. Depois ele se calou, foi morto, para que Jesus continuasse falando, arrependei-vos dos seus caminhos. Exatamente. E aí então, você sem arrependimento, ninguém verá Deus. É verdade. E aí você entrou ali no caminhão e foi para São Paulo. E me deixou no Museu do Ipiranga. E no Museu do Ipiranga eu fui a pé até a General Líquido da Silveira, o Minhocão. Andei debaixo do Minhocão, sabia como era o prédio que a minha avó morava, encontrei o prédio. E era madrugada, eu meti a mão na maçaneta, abriu, subi até o 2º andar, apartamento 21, toquei a campainha, minha avó abriu a porta e ela não reparou o meu mau cheiro, ela não reparou minha doença, não reparou minha sujeira, ela só sabia me abraçar e me beijar.
Olha. Isso é uma coisa, sabe, pastor Antônio Júnior? Muitos jovens estão na igreja, eles querem, não, eu quero fazer algo para Deus, eu quero estar no louvor. Tá, mas como é que você está tratando seu pai e sua mãe? Como é que você cuida dos seus avós? Porque não é um pedido, é um mandamento. Honrarás o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Não diz assim, honrarás se teu pai for bom, honrarás se a tua mãe for boa. Se teu pai for ruim, não honra. Não, honrarás, não importa. Honrarás o teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Uma das coisas mais assim bonitas que eu vejo na sua família, porque muita gente conhece aí na rede social, mas eu conheci sua família. Eu amo a sua família porque eu vejo que vocês honram o seu pai, vocês filhos honram a sua mãe. Então eu sou testemunha viva do que acontece dentro da sua casa, porque eu conheci a sua casa. Então eu vejo que aquilo que você prega, você vive. Então eu vejo ali, a seu pai é honrado, a sua mãe é honrada. E por isso que Deus abençoa tanto vocês, porque existe verdade, entendeu? Isso é maravilhoso. Então, jovem aí que está ouvindo, antes de querer fazer algo para Deus, faça para os seus. Honre seu pai, honre sua mãe. Se você é casado, respeite sua esposa. Esposa que é casada, respeite seu marido, ame seu esposo. Importante essa diferença, hein? A mulher ame o marido, a mulher respeite o marido ame a esposa. Marido, exatamente. Porque o homem só é capaz de amar quem respeita ele, e a mulher só é capaz de respeitar quem ama ela. Então tem essa diferença. Nossa, é verdade. E aí você foi lá... Aí eu fui morar de favor na casa... Fiquei em São Paulo. Morei de favor na casa do meu avô, a gente não tem muito tempo, eu vou encurtando. Com muita dificuldade consegui um primeiro emprego porque o meu primo me ajudou. E eu tinha emprego, estava entrando na faculdade, tinha uma namorada que eu acabei indo morar junto com ela. E todas as coisas começaram a ser conquistadas, mas o meu coração sofria. E o meu avô uma vez falou assim para mim, tem um diploma, tem um bom emprego, tem uma mulher que te ama e que você vai ser feliz. Eu tinha tudo isso e não era feliz. Porque o diabo, ele dá as coisas de fora para tentar mudar você por dentro. Jesus não. Ele muda a gente por dentro para depois dar as outras coisas. E em São Paulo, vivendo assim, empregado, com uma mulher, tudo. Recebo uma notícia do Ceará, que o meu irmão, Marcelo Lima Braga, que ficou lá no Ceará, ele se enforcou. Meu irmão se matou na noite de Natal quase. E ele se enforcou. Depois que o meu irmão se enforcou, eu perdi o chão. Aí perdi o emprego, larguei o emprego, fui morar de favor na casa de um amigo e trocava a noite pelo dia. Arrumei uma namorada na época que me levava no centro espírita para tomar passe. E 2 anos se passaram depois do suicídio do meu irmão, meu pai morreu. E quando meu pai morreu, eu estava na mesa de um bar, no Café Piu Piu, lá no Bexiga, em São Paulo, tomando cerveja. E alguém falou assim, eu vou prestar vestibular, eu vou para a Unicamp, para Campinas. Eu falei, tá para eu me inscrever ainda? Ele falou, tá, eu vou prestar vestibular lá. Aí a minha namorada da época chegou até mim, ô Ricardo, tudo bem, eu tenho uma notícia para te dar. Eu na mesa do bar. Eu falei, o que foi? Teu pai morreu. Sofreu um infarto. 2 anos depois da morte do meu irmão. Aí eu levantei um brinde na mesa. Eu falei, vamos brindar. Aí o pessoal falou, brindar o quê? Eu falei, a morte de um desgraçado. Esse era o meu coração. Aí eu prestei vestibular, entrei na Unicamp. Na Unicamp, eu tinha bebida de graça, droga de graça, fui morar na moradia do estudante, porque o diabo traz tudo que é porcaria. A pessoa não paga um prato de comida, mas pagar cerveja, sem conta um monte. E aí, arrumei emprego num cursinho como professor assistente. O pessoal gostou das minhas aulas, eu fazia biologia na Unicamp já. E aí eu estourei, virei o melhor professor de cursinho de Campinas. Eu dava 70 aulas por dia, 6 dias por semana, 5 mil alunos por ano. 70 aulas por semana? Por semana. Eu tinha, não, 70 aulas por semana. Eu tinha 5 mil alunos por ano, dava aula em Vinhedo, Valinhos, Campinas, Ribeirão Preto, Franca, estrada direto. Tive em Franca lá na casa do seu irmão, o Coque era de lá. E aí eu tinha carrão, casa alugada,
com piscina, olha como é que salário, é. um monte de mulher, um monte de bebida, e adivinha? Nunca fui feliz. Muita gente assiste o seu canal e fica pensando, mas eu precisava disso. Vou falar uma coisa para você. Se você tiver com problemas espirituais, não são os bens materiais que vão solucionar esses problemas. É verdade. E aí aconteceu que se ela tiver muito dinheiro, resolveu a maior parte dos problemas. Às vezes não resolve nada. Às vezes até piora, né? Às vezes o dinheiro acaba se tornando uma desgraça ali na família, porque fica só materialista, aí não resolve os problemas, é como se jogasse tudo debaixo do tapete e vai só agravando, né, a situação, né? Vai. Aí que aconteceu? Eu peguei e tava nesse estado de coisa, quando olhavam para mim, falavam, esse cara é o cara, só sai com mulher bonita, toma cerveja e uísque todo dia, vai pra balada todo dia, o cara tem um carrão, mora numa casa com piscina, o sujeito é o cara, mas ninguém sabia que para manter o sorriso no meu rosto, eu tinha uma frequência de bebida. Eu acordava às 6 horas da manhã, meu café da manhã era uma lata de cerveja, porque eu tinha começado a aula às 7h30. E eu acordava com a mão tremendo, eu tinha que beber para parar de tremer. Quando dava 9h40, que é o intervalo de aula, eu tomava 2 latinhas de cerveja. Quando dava meio-dia, no almoço, eu derrubava umas 4 garrafas de cerveja. Na aula da tarde, 3h40 da tarde, 2 latinhas. Depois, às 6 da tarde, quando eu parava da aula, entre as 6 e 7h30, eu jantava, tomava mais umas 3 garrafas de cerveja. Depois, às 9h40 da noite, mais 2 latinhas. E às 10h40 da noite, quando eu saía do cursinho, eu derrubava meia garrafa de uísque, ia jantar e ia dormir. Olha aí, deixa eu falar uma coisa. Então, quem olhava para... Te perguntando, fala. Ô Ricardo, e a sua mãe? Você encontrou com a sua mãe? E muita gente querendo saber. Encontrei com a minha mãe me abraçou, me apertou, me beijou, e eu não podia morar com ela, porque o homem com quem ela casou não queria que eu morasse junto com eles, o Lineu de Palavra. Entendi. Então eu fiquei na casa da minha avó e do meu avô. Certo. Até que eu tivesse condição de alugar um kitnet e mudar para lá. Mas o mais importante é que nesse estado de coisas, eu estava na Unicamp, foi aí que eu conheci Jesus. Foi a coisa mais importante da minha vida. Eu estava na Unicamp, com o pé em cima de uma caixa de cerveja, bêbado, com médicos e biólogos na mesa. Passou uma crente, Helene Peters, filha do pastor Hans Peters e da pastora Miriam Peters, da igreja Menonita de Curitiba. Olha. Ela passou, ela estava cheia do Espírito Santo. Ela não tinha uma Bíblia como essa na mão. Ela não pregou para mim. Ela só olhou para mim. Quando o olhar dela cruzou com o meu, pastor, eu vi algo diferente. Eu vi uma luz, eu vi um entorno. Parecia que ela não pisava no chão, mas andava em nuvens. Aí eu perguntei pro pessoal, quem é essa moça Helene? Eu falei, mas eu não vejo ela em balada nenhuma. Aí fizeram a cara de noite, falaram, não, ela é crente. Eu falei assim, tipo evangélico, pessoa evangélica? É. Eu falei, como é que uma pessoa que estuda na Unicamp é crente? Aí eu fui lá falar com ela, né? Eu fui pensando, eu estudei Heráclito, Aristóteles, Dionísio, Platão, Sócrates, eu estudei Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Engels, Nietzsche, Durkheim, Weber, Trotsky. Aí eu falei assim, eu vou dar um nó na cabeça dela. Cheguei lá, oi Helene, tudo bem? Tudo bem? O meu apelido é Cepacol, né? Olá, Helene, tudo bem, Cepacol? Tudo bem. Helene, vamos falar de Deus? Não, eu perguntei assim, você é crente? Ela deu 3 pulinhos e falou, graças a Deus. Eu falei nada, mas eu pensei comigo, né? Crente e louca. Não pode ser louca. Aí eu falei, não, eu quero falar de Deus com você. Ela falou, não, mas você bebeu outro dia. Foi 3 vezes isso. Até que um dia eu entrei num restaurante, no centro de Barão Geraldo, ela estava comendo, eu entrei para falar com ela, falei, não bebi nada, eu quero falar de Deus com você. Aí ela bateu o garfo na mesa com uma autoridade que não vinha dela. E ela falou assim, você quer conhecer Jesus, o Cristo? Eu falei, mas o da cruz, o mundo inteiro conhece. Ela falou, não. Meu Deus está morto, o meu Cristo vive. Aí ela perguntou, você quer
você quer ir na igreja comigo um dia? Aí o que aconteceu? Eu falei, eu quero. Aí ela falou, você quer ir na igreja amanhã? Eu falei, eu quero, eu vou. No outro domingo, eu fui pro culto. Só que ela não falou nada para mim, ela e a mãe dela, ela chamou a mãe dela veio de Curitiba. As duas ficaram jejuando e orando por mim. Quando chegou no domingo, eu pensei, a Helena é bonita, eu tenho carro, eu tenho moto. Eu vou de moto, porque aí ela vai agarrandinho na minha cintura. Essa é a minha cabeça. Aí eu cheguei lá na casa dela, e aí tava ela e a mãe. Aí a mãe dela correu, me abraçou, me apertou, me beijou, e chorando disse no meu ouvido, Jesus te ama e eu também. E eu pensei comigo, essa loucura é de família. Nossa. Aí as duas falaram assim, nós vamos, mas eu tô de moto, três não dá na moto, eu vou outro dia. Não, você vai. Quando eu vi, pastor, eu estava dentro do ônibus. Aí desci de ônibus na igreja em Segec, que ficava ali perto da Swift, da Unip, lá em Campinas, e estava na hora do louvor e tinha um povo falando em línguas, eu não entendia nada. Olhei para o lado, a Helene assim. Olhei procurando a mãe dela estava atrás de mim assim. Aí tocou o louvor, e o louvor dizia assim, em tua presença sou fortalecido. E eu estava só o pó. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar. Aí quando apareceu, buscando a tua face. Nessa hora, eu senti um toque. Mas não foi um toque físico. Pum, no meu peito. Aí eu comecei a tremer por dentro, meus órgãos tremiam. Aí eu comecei a chorar, e eu percebi que não era um choro normal, era um choro que vinha do fundo da minha alma. Olha isso. De repente, numa igreja que eu não conhecia ninguém, só as duas, no meio do louvor, no início do culto, não era nem hora de apelo, eu saí correndo, joguei o rosto no chão em frente ao púlpito. O pastor Alexandre Perucci falou assim, para tudo! Para o louvor, para o culto, para tudo! Aí a mulher dele, Márcia Perucci, pegou um vidro de azeite, jogou todo em mim. Aí ela falou assim, nessa manhã de domingo, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que eu estou consagrando um verdadeiro adorador. Olha, glória a Deus. Aí o choro aumentou, muito, muito. Aí eu fiquei de pé e alguém atrás de mim disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa e me convidar para entrar, entrarei em sua casa, cearei contigo. Ricardo, você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E aí eu disse, sim! Pastor, explodiu uma alegria dentro de mim. Eu chorei o suicídio do meu irmão, eu chorei o ódio que eu tinha pelo meu pai, eu chorei a miséria das ruas, eu chorei o fim do casamento, eu chorei todas as minhas dores. E à medida que eu chorava, eu sarava. Olha, quando eu saí da igreja, com uma Bíblia na mão, eu entrei no ônibus e eu falava para a Helene, agora eu sou crente. Ela falava, eu falei, como é que eu posso ser mais crente? Aí ela falou, calma, tem um discipulado, tudo. E eu cheguei em casa e eu não li, não, eu comi a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu queria saber tudo. Nossa. No outro dia era segunda-feira. Aí eu fui dar aula no cursinho, Deus é tremendo. Como Paulo aconteceu comigo. Aí eu fui dar aula na segunda-feira, eu levei a Bíblia e o livro de biologia. Numa sala com 300 alunos, eu abri os dois. Ninguém entendeu nada, né? Aí eu falei, eu tinha um dia de convertido, eu falei, Gênesis, capítulo 1. No começo, a terra era vazia e sem forma. Havia trevas no fundo do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Biologia, no começo, a terra era um conglomerado de gases tóxicos, vazia de vida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis. E a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia, até hoje é assim. De tudo que um vulcão cospe, 10% é vapor d'água. A Bíblia está certa. Gênesis. E Deus criou as ervas do campo e depois os outros seres vivos. Biologia. Quem faz fotossíntese as ervas do campo sustentam todos que respiram e fermentam. A Bíblia está certa. Gênesis. E Deus pegou o homem, pegou barro, do barro moldou o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E ele se fez alma vivente. Biologia.
carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa? Levantei a Bíblia na sala de aula e falei, se ele está certo no começo, ele está certo até o final. Vamos baixar a cabeça, orar e se arrepender. Porque Cristo vive! E 300 alunos oraram comigo naquela manhã. Olha isso. Desde então, meu irmão, que transformação. Quando eu leio a Bíblia, desde então, quando eu leio a Bíblia, eu enxergo ciência, filosofia, religião e arte. A ciência comprova, a religião crê, a filosofia questiona e a arte expressa. 4 linhas do pensamento humano em busca de uma verdade, a saber, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje a minha mãe é crente, eu cuido dela, minha família toda é crente e eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem muita gente aqui emocionada com esse testemunho. E hoje você é casado. E você tem filhos, Ricardo? Olha aqui. Sou casado com a Selene. Quem me ganhou para Jesus é Helene. A minha mulher é Selene, só muda o H pelo S, né? Olha aí. Então... E a Selene é meu amor, eu sou casado com ela. Ah, que muita gente pergunta, pastor, você casou com a Helene? Não, casei com outra mulher, que é a Selene. Tenho um filho, mas não com ela, lá de trás, lá dos tempos antigos, que é o Gustavo. Mas com a Selene ainda não tenho. Ela está se formando em veterinária, a gente pretende fazer agora aí, no final do ano. Ah, entendi. E aí você escreveu esse livro, como é que é? De Andarilho a Empresário. Chama-se o livro Para Além daquela Viagem, de Andarilho a Empresário. Entendi. Aí no livro onde que a gente adquire o livro? Detalhes. Olha, eu vou falar o seguinte para vocês. Pode mandar um e-mail para mim, biólogo99@gmail.com. biólogo99@gmail.com, que eu encaminho o livro para você. Ah, glória a Deus. Aqui tem muitas pessoas querendo saber. Eu coloquei esse testemunho dele no meu canal também do YouTube. E o título é Filósofo não acreditava em Deus. O filósofo zombou de Deus, né? É isso. E aí quase 5 milhões de pessoas já assistiram. Meu irmão, eu fico impressionado de ver que a obra de Deus ela é poderosa. O seu testemunho é um exemplo vivo do que Deus pode fazer. E eu sei que muita gente está nos ouvindo aqui. Muitos se identificaram enquanto você falava da fome. Muita gente falando, nossa, eu passei muita fome também na minha infância. Eu tô chorando aqui porque realmente é algo que fica marcado na nossa vida, né? E a gente às vezes se acostuma tanto com o deserto, e aí quando Deus nos faz sair do deserto e nós vamos em direção à terra prometida, a gente continua com aquela mentalidade, né? Nada pode mudar, nada pode acontecer, e a gente fica rodando nesse deserto, parece que nunca vai sair disso. E é por isso que é importante a gente assumir a nossa identidade em Cristo, tomar posse, né? Que é o que a gente fala, tomar posse do milagre, crer de verdade e não querer voltar àquela vida que a gente tinha antes, né? Aquela vida de escravidão, do pecado. Então, eu fico feliz de ver o seu testemunho. Você realmente se converteu, mudou de postura, né? Tinha uma vida toda torta. Inclusive o meu irmão tá mandando um abraço aí, ó, Maurício Freitas. Ô Maurício! Abraço, Maurício! Deus te abençoe, querido. Esse menino vai ser... Esse é o missionário para as nações, para as nações. Amém. Maurício, Deus é contigo, Barão. Glória a Deus, amém. Meu irmão, eu agradeço a Deus aí, porque minha família toda gostou muito de você e você contagia, né? Você tem um jeito meio doidão, mas é desse jeitão aí. Eu sou muito normal não, pastor. E muita gente aqui se identificou, nossa, eu assisti o testemunho dele, marcou minha vida 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então, glória a Deus, meu irmão. Para quem quer pesquisar aí, o canal dele é Pastor Ricardo Braga, é isso? Pastor Ricardo Braga no YouTube. Aí você se procurar Pastor Ricardo Braga, você já acha meu canal, tem vários vídeos. Eu não sou um Antônio Júnior da vida, né? Sou mais simples, eu sou, assim, meus vídeos não são tão elaborados, mas tá lá. Se quiser ouvir uma palavra abençoada, eu tô lá. Amém. Glória a Deus. Que bom. Quero mandar um abraço aqui também para Karina Bach. Eu fui lá, contei o meu testemunho para ela. Ela também tem um testemunho muito forte.
Mas é isso, gente. Nós ficamos aqui impactados com o testemunho do Ricardo Braga. E, meu irmão, só tenho que te agradecer. Obrigado por tudo aí, por tudo que você tem feito na minha família também. Tem evangelizado ali os meus, né? Que é tão importante. Sim. Alguém de fora também, Sim. falar de Deus. E que Deus complete essa obra que ele começou na sua vida. Eu creio que ele vai fazer muito, muito mais ainda do que ele já fez. Sim. Amém? O pessoal está perguntando qual é o seu Instagram também. Qual é o meu Instagram, pastor Rodrigo? Ricardo.braga.pastor. Ricardo.braga.pastor. Glória a Deus. Sabe o que é, pastor? Você é muito bom nessas coisas de internet. Eu sou velho, né? Eu sou offline. Aí você é online. Aí eu tô aqui com os pastores me auxiliando. Não tem meus endereços. Aí ele fala para mim, eu digo aqui. Meu irmão, mas seu testemunho é fortíssimo, viu? Que Deus te abençoe muito e que te use aí para alcançar mais e mais vidas pro nosso Senhor Jesus. Sabe o que eu queria dizer? Você, irmão, irmã, que está vendo aí essa conversa entre dois homens de Deus, não desista, não desanime. Eu entendo que tem momentos que você vai falar, eu não tenho mais força. Como Pedro também falou um dia, pescando a noite inteira para ter dinheiro, para ter comida, para sanar suas contas, ele não conseguiu. Mas quando Jesus mandou ele retornar e ele jogou a rede do lado direito, obedecendo o que Jesus falou para ele, os barcos se lotaram de peixe. Então não desista, não desanime, arremesse essa rede mais uma vez. O meu testemunho, sempre eu falo, gente, eu passei o que eu passei, Deus, cair do homem, mas o levantar de Deus, mantenha a fé, porque você não irá se decepcionar com Deus jamais. Amém, é verdade. É isso aí, meu irmão. Deus abençoe, pessoal. Fica na paz do Senhor aí. Tchau, gente. Tamo junto. Paz do Senhor. Deus abençoe, a paz.